Bom, vamos lá. Flamengo não reserva ingressos para torcedores do Nordeste para jogo contra o Bahia, né? E aí, para vocês entenderem, o Flamengo lá, as embaixadas lá no Nordeste, e aí mais especificamente a embaixada Fla Bahia, ela sempre que tem jogos, né, no Nordeste, por ali, eles fazem um encontro anual, né, ali com embaixadas e consulados e torcedores em geral no Nordeste ali. E essa galera tem o ingresso, o Flamengo reservava o ingresso, vendia ali, né, junto com a ajuda das embaixadas, e havia, né, um evento, né, ali uns comes e bebes e tal, ídolos são convidados, dirigentes também do Flamengo, e depois eles, né, vão ali pro jogo e tal. O Flamengo esse ano não reservou esse ingresso, tá? Esses ingressos pro jogo contra o Bahia, o jogo que acontece no próximo sábado às 16 horas. E aí, cara, assim, houve um grande desagrado, muita confusão lá pra galera conseguir ingresso. E muita gente que conseguiu ingresso está vendendo aí no mercado negro ingresso com valores assim exorbitantes. Até na matéria do Coluna tá de 250 a 500, mas eu já vi ingressos sendo vendidos a 750 reais. Ingressos que foram comprados ali ao valor de 150 reais, né? Aí, sei lá quantos por cento de aumento. O Coluna do Fla, né? Uma reportagem aqui exclusiva do Léo José, Pedro Paulo Catonho e Vitor Belotti, entraram em contato com o presidente da embaixada Fla Bahia, né? E ele conversou aqui com o Coluna do Fla, é o Emerson Gouveia, né? Então eu vou ler algumas aspas aqui, alguns posicionamentos colocados pelo Emerson Gouveia, representando, claro, a Fla Bahia que é uma das primeiras embaixadas a serem diplomadas, né? Lá em 2008, um projeto que começou lá no Flamengo, na época na gestão do Márcio Braga, justamente na intenção de ajudar, né? Ali havia esse objetivo também de ajudar ali na questão dos jogos, né? Na questão da aproximação do torcedor de fora do Rio de Janeiro com a instituição. E aí teve a Fla Sampa, a Fla Bahia e outras embaixadas que foram as primeiras a serem diplomadas, né? O Mário Cruz, que é um cara que eu conheço, estava de frente aí nesse projeto, que é muito bonito, né? Um dos projetos que, na minha opinião, é um dos projetos mais bonitos da instituição, né? Dessa relação Flamengo e torcida. Então vamos lá ao que disse o Emerson Gouveia. Ele falou: a Fla Bahia, uma das primeiras embaixadas diplomadas em 2008, está se retirando do projeto das embaixadas, né? Eles não fazem mais parte, e muitas outras estão no mesmo caminho. Além de vários membros já estarem se desfiliando do programa do sócio-torcedor, né? Hoje as embaixadas têm ali ações em conjunto, né? Para adesão do sócio-torcedor, né? E eles estão se retirando, então estão se desfiliando também do programa. Continuando aqui com a fala do Emerson Gouveia: para nós da Fla Bahia e demais embaixadas do Nordeste, puro descaso, né? Com uma pitada de maldade. Somos nós que levamos e enaltecemos o nome do Flamengo, e acho que eles, diretoria, esquecem disso. Vale ressaltar que não pedimos R$1 ao Flamengo, pois não precisamos de nada da instituição. Então eles não pedem ingresso, né? Essa carga reservada não é para dar os ingressos para eles, é para que eles possam comprar, né? E aí continua aqui, ó. Nosso evento, né, está na 13ª edição. Esse evento que eu falei lá do encontro lá de torcedores do Nordeste. E sempre conseguimos ingressos para as demais embaixadas, seja com o Vitória, né, jogos no Barradão, o Bahia, Pituaçu e Arena Fonte Nova. Sempre deixamos claro que apenas repassamos ingressos, exatamente pelo mesmo valor. A nossa intenção é pura e simplesmente ajudar e facilitar para os amigos de outras cidades. Sempre tivemos a confiança dos responsáveis pelo ingresso em cada um dos estádios. Ocorre que esse ano reeditamos o evento que não acontecia desde 2019, né? E aí vai lembrar que a gente teve pandemia e tal, né? Depois do evento todo organizado, o Flamengo só precisava exercer o direito de solicitar a parte de carga de ingressos de visitantes e estava tudo alinhado. Mas, para nossa surpresa, na noite desta terça-feira, véspera de abertura de venda, a vice-presidência de marketing do Flamengo resolveu não solicitar a arena, o que nos deixou de mãos atadas para buscar através de outros caminhos, né? Aí ele explica aqui, ó, muitas caravanas estão indo para lá sem ingressos para não perder a locação dos ônibus e o hotel reservados e pagos. São mais de 2.500 pessoas e aproximadamente 40 caravanas. E só não teve mais por procurarmos limitar a quantidade de ingressos para dar direito ao máximo de embaixadas virem participar.
né? E aí ele fala do repúdio, ó. Fica aqui o nosso repúdio a essa atitude inconsequente por parte desse diretor que tem, com certeza, respaldo dos que comandam a instituição que não nos representa. Iremos cancelar o 13º encontro das embaixadas do Nordeste, absorvendo todo o prejuízo financeiro e emocional causados, mas resolvemos fazer uma questão de honra e em consideração aos amigos que estão vindo prestigiar e assistir ao jogo, mesmo pagando quase o triplo do valor na mão de cambistas, resolvemos colocar um telão para transmitir o jogo para muitos, inclusive eu e outros diretores que não conseguiram ingressos. Cara, é complicado falar sobre isso, tá? A gente viu essa semana, né? Eu tava lá na reunião do conselho, eu sou conselheiro, né? Conselheiro nato do Flamengo, tá? Eu tava na reunião, fui na reunião com a intenção de votar contra, né, a limitação, né, do Off-Rio, o Off-Rio, lembrando, o Off-Rio é o torcedor de fora do estado do Rio de Janeiro, e eu fui lá para votar, atendendo os interesses desse torcedor, para que ele não tivesse limitação para ser sócio do clube, né? E depois eles limitarem mais, né? Hoje, para você ser sócio do Flamengo, né? E a gente está falando sócio, o Off-Rio, que é praticamente ter o direito somente de votar, né, para presidente do Flamengo, praticamente não tem quase nenhum outro benefício. Infelizmente os caras limitaram mais ainda. Antes você tinha a limitação de 1.000 associados ou 20% de todas as categorias de sócio do Flamengo. Agora eles tiraram a limitação de 1.000, mas colocaram somente para que somente o limite seja 20% do associado da categoria contribuinte, que segundo informações, né, informações internas, não chega hoje a 1.000 associados. Então vamos botar aqui que tenham 800 sócios da categoria contribuinte. O Off-Rio ele fica limitado a 20% somente dessas 800 pessoas, né? O que é triste. E agora vem mais esse duro golpe. Lembrando que em 2020 os caras aumentaram em mais de 170% o valor da mensalidade do sócio Off-Rio. E essa categoria e esses torcedores vêm sendo limados do clube de forma gradual e progressiva, ano após ano. Eu não consigo entender de verdade o porquê da direção de tomar esses tipos de ações, de apoiar esses tipos de propostas, de limitar o Off-Rio. E eu fico triste porque não dá, assim, gente, assim, pra ser sincero, eu não consigo encontrar palavras a não ser repudiar e dizer que essa direção, ela como é que eu vou colocar aqui? Ela não vê o lado, ela não é inclusiva, né? Vamos dizer assim, ela não procura olhar para todos os perfis dos seus torcedores, né? E aí eu falo da questão social, questão geográfica, todas as questões, né? Para não colocar aqui também a questão racial, né? Porque o preto tá entre lá, né, a maioria dos pobres e a gente sabe disso. E acho que falando a questão social, acho que engloba muito isso também. E como eles maltratam esses torcedores e preferem se comunicar e privilegiar um perfil específico do torcedor do Flamengo, que é aquele mais abastado, é o cara que tem dinheiro para poder pagar o sócio torcedor, é o cara que pode pagar R$350 numa camisa da Adidas, o cara e as moças também, né? É o torcedor e a torcedora que pode, né, pagar R$15 mil no sócio proprietário do Flamengo. E então ela não procura né, juntar esses torcedores, né? A categoria Off-Rio, inclusive, quando ela foi iniciada lá nos anos 90, ainda com o Kleber Leite, ela tinha esse objetivo, por ver que 80% da torcida do Flamengo ela está fora do estado do Rio de Janeiro, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu morava em São Gonçalo, né? O São Gonçalo, ele, né, no caso ela fica do outro lado da Bahia, né, da Guanabara ali, né, depois de Niterói, é distante. E a galera de São Gonçalo não tem ninguém abastado, como na Zona Sul e tal. Hoje eu tenho certeza absoluta para te falar que o torcedor de São Gonçalo já tem dificuldade para poder ir ao jogo. Porque ele, para ir ao jogo, ele tem que ser sócio torcedor, porque a depender do jogo, somente sócio torcedor compra. Sócio torcedor já não é barato se você colocar na proporção do salário mínimo.
tem o valor do ingresso. Quanto mais alto o Flamengo vai chegando nos campeonatos, mais caro fica o ingresso. Quanto mais o apelo é uma partida, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, mais caro é o ingresso. Então você imagina o torcedor de fora, que pra vir tem que pegar avião, tem que ter hotel, né? Aí o cara ainda tem que pagar sócio torcedor, tem que pagar não sei o que. Cara, é assim, como que você consegue fazer de tudo pra afastar esses torcedores, cara? É triste, é revoltante, é repugnante, e eu confesso que me noja tudo isso que fazem com os torcedores do Off-Rio e que fizeram agora principalmente com os torcedores lá do Nordeste, né? E a gente sabe como a torcida do Flamengo é gigante no Nordeste e, cara, assim, eu não sei mais o que fazer para que isso, né, o Emerson Gouveia tá aqui, cara. Tá aqui, ó. Saudações rubro-negros, amigos. Sou o diretor da Flávia aí que deu entrevista. Pô, e Emerson, belíssimas as suas palavras, tá? Eu, como apesar de jornalista, sou torcedor do Flamengo. E eu, quando me associei, cara, lá, por que eu resolvi ser sócio do Flamengo? Eu resolvi ser sócio do Flamengo, tinha uma campanha, né? O pessoal fazendo uma campanha para ter uma associação em massa. E me tornei sócio do clube pensando em mudar e pensando em ver que o quadro associativo do Flamengo ele tinha que ser mais aberto, né? E não só o quadro associativo, mas que seus ingressos eles fossem, né, acessíveis aos torcedores que não podem pagar. E claro, do clube criar condições para que a torcida fora do Rio pudessem ou vir aos jogos aqui, ou que quando os jogos fossem fora do estado do Rio, eles tivessem facilidade. E isso, as embaixadas, elas sempre poderiam ser usadas para isso, né? E eu não vejo problema nenhum, por exemplo, de você priorizar ali junto às embaixadas a distribuição de ingressos, tá? Porque embaixadas e consulados da nação é um projeto que está vinculado à instituição, então, ou seja, é um projeto oficial. E, na minha opinião, as embaixadas é o grande contato, é o contato mais próximo do Flamengo em todos os estados, em todas as cidades do Brasil, né? E fora do Brasil também, para com os demais torcedores, tá? Então, se hoje as embaixadas elas têm lá, né, o programa de ação deles estão vinculados ao programa de sócio-torcedor, nada melhor do que você ter essas embaixadas, inclusive para pegar o torcedor comum, né, primeiro para ele se filiar a uma embaixada e para ele depois se filiar, né, e ele aderir ao programa de sócio-torcedor. E eu fico, cara, assim, profundamente triste e não vejo hoje solução, né, com essa diretoria hoje do Flamengo, até terminar o mandato, de que algo possa mudar. Essa é a grande realidade, porque infelizmente, e isso não foi promessa do Landim, né? Infelizmente, essa direção maltrata, né, o torcedor do Flamengo, principalmente os de fora do Rio e principalmente aquele que não tem dinheiro, né, pra vamos dizer assim, se tornar um cliente, que é como eles estão vendo hoje os torcedores do Flamengo, tá? Alexandre Paca falando, Túlio, gastei quase R$500 entre ingresso, Uber e consumo do meu filho de 8 anos para ir ao Maracanã. Está caro demais, muito caro. E ontem aumentou, né, o preço lá dos alimentos no Maracanã. Eu como costumo chegar cedo, então muitas vezes eu não consigo almoçar, não consigo jantar e tal. Então deixo para poder comer lá. Pô, cheguei lá, o valor lá do meu hambúrguer, do cachorro quente do Genial, Coca, tudo aumentou, cara. Emerson Gouveia, já li aqui, cara, mais uma vez parabéns pelo trabalho de vocês. Quem não conhece o trabalho das embaixadas, eu quero ressaltar aqui, cadê o vice-presidente Maurício Gomes de Matos das embaixadas, tá? Maurício é um cara, eu gosto dele, admiro, né, como ele reformulou o trabalho quando ele assumiu ali em 2015, ele fez uma reformulação muito bacana no projeto das embaixadas, mas na minha opinião, ele se eximiu, principalmente quando teve aquele aumento em 2020, e agora eu não vi pelo menos nenhum posicionamento dele ali, né? Ele que é o cara que chefia a vice-presidência de embaixadas e consulados. Triste, né? Eu fico triste com essa situação, né? Claudinha Pellegrini, presidente da Fla Itabuna, somos solidários com a Fla Bahia, estamos juntos, irmãos. Claudinha, parabéns também pro trabalho de vocês aí, cara, você não sabe a admiração que particularmente eu tenho para com todos os membros aí das embaixadas. O Leandro Andrade, jamais deixaremos de torcer para a instituição Flamengo, porém vamos suspender as atividades da nossa embaixada. É brabo, cara, eu entendo vocês, tá?
Anderson Batista, né? A palavra é elitista, Jornaldo Vieira, Cássio Farias. Esse jogo é logo no dia do meu aniversário. Como Teixeira fica a mais de 880 km de Salvador, eu iria viajar com a galera da Embaixada Flatexas, ao qual eu sou sócio fundador. Alexandre Paca, essa diretoria profissional, quando se trata de amadorismo, ninguém supera. Cássio Farias aqui, que eu já li, a Fernando Lobac também. Gente, triste, né? A gente repudia e fico feliz do Coluna ter dado voz aí ao Emerson Gouveia e, claro, representando também as demais embaixadas que estão repudiando essa situação. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!